lido nessa noite, essa campanha maravilhosa, pastor, Deus colocou no coração do nosso pastor de dar essa campanha. Irmão, é um texto, um tema muito chamativo para nossas vidas nos dias que nós estamos vivendo. Se nós parar para pensar, irmão, de tudo que está acontecendo, nós olhando para esse texto vemos que nosso Deus Jesus Cristo está voltando para buscar a tua igreja. E Ele está aqui dizendo, né? Ficai atento, vigiai. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Se nós soubéssemos, irmão, nós deixaríamos para a última hora. Mas a Bíblia fala que Ele virá como um ladrão de noite, a hora que ninguém espera. Ele vai chegar para buscar a tua igreja. E só vai subir aquele que estiver aguardando o suar da trombeta. Eu tenho certeza que essa igreja está aguardando a volta do Senhor Jesus. Que ela possa estar aguardando, e naquele grande momento, nós vamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo escreveu Marcos, no capítulo de número 13, do versículo 32 a seguir, vamos estar lendo esse texto, esses 7 versículos, para a nossa meditação nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32 ao de número 37, vamos estar meditando nessa noite em nome do Senhor Jesus. Louvado seja aquilo que digo de toda honra e toda glória. No capítulo 13, versículo 32, ele disse assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade ao seu servo, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, e se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo-as a toda, vigiai. Irmão, esse texto é um texto muito lindo para nossas vidas, que nós devemos prestar muita atenção o que ele traz para a igreja nos dias que nós estamos vivendo. O Espírito Santo, irmão, tem nos alertado sobre a importância da vigilância. Nessas últimas horas, irmão, o Senhor Jesus vai estar nos alertando e dizendo que Ele está voltando para buscar a igreja. E nesse versículo diz: olhai, vigiai e orai. Irmão, é tempo de nós olhar. Olhar o que, irmão? Olhar o que estão acontecendo neste mundo. Os sinais já estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo, e muitas vezes nós estamos olhando para muitas coisas, por várias coisas, e não olhando verdadeiramente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos olhar, irmão, que os sinais já estão se cumprindo. E Jesus foi bem claro que quando tudo isso estivesse acontecendo, a volta dele estaria próxima. E a pergunta que eu quero estar iniciando nessa noite para mim e para você: como está a nossa vigilância? E em que direção nós estamos olhando nessa noite? De que direção que os nossos olhos estão focados nessa noite? De que direção nossos olhos estão nessa noite olhando?
Porque enquanto muitos estão olhando para muitas coisas que vão passar, que vai ficar aqui na terra, mas Jesus está dizendo: olhai para a figueira, porque o verão está próximo, o tempo está próximo, Jesus Cristo está às portas. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei na tua casa e cearei com ele e ele comigo. A volta do Senhor, irmão, é uma coisa tão iminente, tão certa, que em João 14 ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vos não teria dito. Eu vou vos preparar lugar, mas virei outra vez para levar para mim mesmo. Ele deixou uma promessa que ele vai voltar. Ele deixou uma promessa que ele foi para o Pai, mas um dia ele vem buscar a tua igreja lavada, remida pelo teu sangue. E nessa noite a pergunta é: aonde que nós estamos colocados, postos nossos olhos? De que direção nós estamos olhando nessa noite? O versículo dessa noite que chama a atenção para nossas vidas é: olhai, vigiai e orai. Enquanto muitos irmãos, igreja do Senhor Jesus, estão olhando de várias direções, despreocupado, desatento, mas Jesus ele está dizendo assim: olha, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Oxalá que quando as trombetas tocassem, irmão, todos nós estivesse pronto para subir. Talvez você pode dizer: ah, irmão, eu estou olhando, eu estou vigiando, eu estou orando. Mas ele deixou uns alerta: em todo tempo esteja alve as tuas vestes. Em todo tempo nós precisamos estar vigilantes, porque ele diz que ele não pode vir a hora que menos que nós não estamos esperando. Ele pode estar voltando. Que a volta de Jesus ela não seja uma surpresa para nós nessa noite, e que ao soar da trombeta, essa igreja pode ir ao encontro deles nas nuvens. Que não há mais tempo, irmão, de nós ficar cocheando em dois pensamentos. Não há mais tempo de nós olhar para trás, porque a palavra de Deus diz: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Se nós aceitou Jesus como nosso Salvador, e Ele arrancou lá no lamaçal do pecado e nos colocou na sua maravilhosa luz, e nós prometemos a Ele que andaria com Ele, estaria com Ele todos os dias, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos voltar para trás. Nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Sabemos que o tempo estão se cumprindo, as profecias, os sinais já estão se cumprindo. Em Hebreus ele disse: porque é um pouquinho de tempo que adivinha virá e não tardará. Mas essa palavra ela já diz mais de 2000 anos atrás. Os escritores de Hebreus já dizem que se faltava um pouquinho de tempo. E nós podemos dizer que nos dias de hoje nós não estamos vivendo mais um pouquinho, nós vivemos os últimos segundos de Deus com a tua igreja aqui na terra. Nós precisamos estar com nossos olhos fixados, nossos olhos fixos naquele que prometeu que vai voltar para buscar a tua igreja. Por isso ele disse assim: olhai e vigiai, para que não entreis em tentação. E a pergunta, talvez eu possa estar
perguntando para mim e para a igreja nessa noite: quanto nesse dia que Deus permitiu que nós levantássemos e chegássemos até aqui, quantos de nós pensou na volta de Jesus hoje? Quantas vezes você pensou que poderia ser hoje Jesus voltasse? Talvez nós preocupamos muitas coisas, ficamos preocupados, ficamos muitas vezes ansiosos com tantas as coisas, e talvez não paramos para pensar: se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar agora, como estou aguardando Ele? Se Jesus, a trombeta soar agora, eu vou estar ouvindo? Eu estou ouvindo? Se Jesus voltar hoje, eu estou preparado de verdade? Irmão, o arrebatamento ele não pode sair da nossa mente. O arrebatamento da igreja nós não podemos tirar da mente momento algum, porque ele disse que não sabe o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Nós não sabemos nem a hora nem o dia que há de vir o Filho do Homem. Por isso que nós não devemos estar desapercebidos. Precisamos estar atentos, precisamos estar cada dia voltados os nossos pensamentos para o Senhor Jesus nessa noite. Isaías 43, versículo 13, ele diz assim: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém possa fazer escapar das minhas mãos. Operando, Deus quem impedirá. A mão do Senhor está sobre aquele que está nessa noite sobre nossas vidas. O Espírito Santo ele está em cada um de nós, porque o Senhor disse que não nos deixaria órfão, que enviaria o Consolador, e o Consolador, o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite para abençoar a nossa vida. O Espírito Santo está aqui nessa noite para nos despertar, para nessa noite nos encher, para nos mostrar que Jesus Cristo está voltando, e Ele está nessa noite nos despertando, dizendo: desperta tu que dorme, porque nessa noite pode soar a trombeta e pode ser tarde para muitos. Muitas vezes, irmão, nós estamos vivendo num dia tão difícil que muitos estão pregando tantos tipos de coisa, mas muitas vezes nós não vemos com uma campanha dessa falando a respeito da volta de Cristo. É uma coisa que é mais certa que vai ter, irmão, é o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Que nós possamos dizer, quando as trombetas soar, nós podemos dizer: ora vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É tempo de mão de nos despertar, é tempo de buscar a presença daquele que nos resgatou lá do mundão do pecado. Isaías diz: buscai Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É tempo de buscar a presença do Senhor Jesus. É tempo de descer na presença do Senhor Jesus. É tempo de descer a casa do oleiro. É tempo de descer na presença daquele que pode todas as coisas nessa noite. Tirarmos a preocupação das coisas que vai ficar aqui para trás, das coisas que vai ficar aqui na terra. Mas nós vamos nessa noite preocupar, como Mateus disse, de se preocupar de juntar tesouro nos céus para a glória do nome do Senhor Jesus. São coisas que onde que nós devemos ajuntar, que onde o ladrão mina não rouba, nem a ferrugem corrói, mas juntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, nem a ferrugem corrói. Ele está dizendo, nos chamando nessa noite: preocupas com as coisas do céu nessa noite. Preocupa com as coisas do alto nessa noite. Busca as coisas que são do alto, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: que as coisas que Deus tem para teus santos, que o olho nunca viu, o coração, nos ouvidos nunca ouviu, e nunca desceu no coração do homem, as coisas que Deus tem preparado para teus santos.
São coisas que Deus tem para mim e para você nessa noite, que nós não podemos imaginar. São coisas grandes que Ele tem para mim e para você. Devemos tirar os nossos olhos de coisas que vão ficar para trás, de coisas que são passageiras. Mas nessa noite, olha para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé nessa noite. Ele está aqui para te dar a tua vitória nessa noite e conceder aquilo que você precisa, o teu milagre, para a glória do nome do Senhor Jesus. E nessa noite ele disse: olhai para as coisas que estão acontecendo. Está avisando para nós que olhai, presta atenção, volta o teu olhar para as coisas do alto nessa noite. Mas ele também diz: vigiai. Como está a nossa vigilância nessa noite? Se nós fazemos comparação, uma pessoa que trabalha em um guarda de vigília, ele tem que estar vigilante todo o tempo que ele estiver no seu posto de trabalho, porque ele não sabe a hora que o ladrão pode vir, ou alguma coisa pode acontecer. Ele está atento todo o tempo que ele estiver no seu posto. Ele está de olhos abertos, porque se ele dormir, alguém pode vir e entrar ou roubar alguma coisa. Mas a pergunta é nessa noite: qual é o seu bem mais especial que você tem nessa noite? Qual é a coisa mais valorosa que Deus tem dado para nossas vidas nessa noite? A coisa mais valiosa é a nossa salvação. E como nós temos cuidado da nossa salvação? Como é que nós temos nessa noite guardado a nossa salvação? Nós temos que ser vigilantes todo o tempo para que o inimigo não roube aquilo que o Senhor deu na nossa vida. Temos cuidado nessa noite, tem zelado daquilo que Deus deu para nós nessa noite. Como tem sido a tua salvação nessa noite? Nós temos que ser, irmão, com Acabe que queria comprar a vinha de Nabote. Nabote, quando ele soube que Acabe queria comprar a tua vinha, ele disse: Deus me defenda de eu vender a minha herança. Ele disse: eu não dou, eu não troco, eu não vendo. E nessa noite a nossa salvação, ela não pode ser negociada com as coisas deste mundo. A nossa salvação, ela não pode ser trocada, ela não pode ser vendida, ela não pode ser negociada, porque ela custou preço de sangue para a glória do nome do Senhor Jesus. Cuida nessa noite da herança que Deus deu na tua vida nessa noite. Cuida da tua herança que Deus te deu e colocou nas tuas mãos nessa noite. Zela pela tua salvação. Zela pelas coisas que Deus colocou na tua vida nessa noite. Aquilo que Deus te tem dado, o teu bem maior é a tua salvação. Não negocie a tua salvação com as coisas que vão perecer aqui na terra. E muitos estão negociando a tua salvação com coisas corruptiva, e deixando de zelar da coisa incorruptível que é a nossa salvação. As coisas que vão ficar aqui na terra. Quantos irmãos estão talvez negociando a tua salvação por um momento de prazeres? Quantos muitas vezes estão negociando a tua salvação por coisas que vão ficar, que vai passar, mas que nessa noite nós vamos zelar do bem maior que Deus nos deu, que é a nossa salvação. Cuida daquilo que Deus te deu nessa noite. Essa noite, às vezes você pode dizer: mas irmão, a minha cruz está tão pesada. Mas eu quero dizer para você nessa noite: continue firme na presença do Senhor Jesus. Continue caminhando nessa noite. Não troque a tua cruz por nada desta vida. Somente troca a tua cruz nessa noite pela coroa da grande vitória que está reservada para aquele grande dia. Pela coroa do Senhor que está guardada para aquele grande dia. Você pode trocar a tua cruz somente naquele dia. Você vai dizer, quando chegar naquele dia, que valeu a pena você carregar a tua cruz. Que nós possamos, a igreja do Senhor Jesus, pode chegar naquele grande dia, diante do Senhor Jesus, e ouvir da boca do Senhor Jesus: vinde bendito de meu Pai, que possuísse um reino por herança,
desde a fundação do mundo. Vai ser maravilhoso, irmão, aquele que está à direita naquele dia. Nós devemos se esforçar para estar naquela multidão que está à direita, porque Jesus vai dizer: vinde bendito de meu Pai, que possuísse um reino por herança desde a fundação do mundo. Mas também há uma grande multidão que vai estar à esquerda e vai ouvir diretamente da boca de Jesus também dizer: afastai-vos de mim, que eu vos não conheço. E vai haver muitos lamentos, vai haver muito choro, vai dizer: Senhor, eu andei na tua presença, eu preguei, eu orei, eu fiz tantas as coisas. Mas Jesus vai dizer: eu vos não conheço. Vai ser triste, irmão. Vai ser muito doloroso naquele dia. Jesus diz: filhinho, não pequei, mas se pecar, tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Nós temos hoje Jesus como nosso advogado, mas um dia Ele vai estar do outro lado da mesa. Ele vai ser juiz. E com o juiz não se negocia. Juiz se dá até sentença. O juiz está lá para dar a sentença. Pode ser pai, pode ser filho, pode ter pregado, pode ter errado, mas a justiça, a sentença vai chegar. Eu fico pensando, irmão, que no casamento, quando nós chega na recepção, a primeira coisa, o recepcionista pergunta se o nosso nome está na lista de presença, de convidado. Ele olha lá, olha e diz: seu nome não está aqui. Mas aí você diz: não, mas eu conheço o noivo, eu conheço o pai da noiva, eu conheço o pessoal, por favor, chama ele lá. Então você aguarda um pouquinho, eu vou lá, vou chamar ele. Aí vem o noivo, vem o pai da noiva, o conhecido dele, chega lá e diz para o recepcionista: não deixa ele entrar, ele é meu amigo, ele é meu parente. Mas quando eu olho para a Bíblia, diz assim, que é aquele que não for achado no livro da vida, não tem como. E nessa noite, nós devemos se preocupar se o nosso nome está escrito no livro da vida. Muitos estão dizendo: eu conheço a Cristo, eu sou crente, eu vivo na igreja, mas não tem a plena convicção que teu nome está escrito no livro da vida. E quando nós chegar naquele grande dia, irmão, não vai dizer assim: mas meu nome estava aí. Estava. Até você deixar de fazer a vontade dele. Realmente estava. Irmão, ninguém pode tirar o teu nome lá do livro da vida. Só eu e você. Ninguém pode tirar. Se eu não quiser, Jesus não vai impedir. A única coisa que Deus não manda em nós é o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher o que nós queremos, o que nós desejamos. Mas nessa noite, aqui está uma igreja que escolheu andar e fazer a vontade daquele que vive e reina para todo sempre. Ele disse, irmão, que Ele não prometeu somente bênçãos para nós. Ele disse: filhinho, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci e vós vencerá. Nós não somos vencedores, irmão. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores do céu. E o que um embaixador faz, irmão? O embaixador representa o seu país, aonde ele foi postado na embaixada. E nessa noite dessa igreja, nós somos representantes de onde? Do céu. Embaixadores de Cristo.
E como os embaixadores de Cristo, nós temos que falar de onde? Do céu. E nós temos falado realmente do nosso trabalho, da nossa casa, entre os amigos, na faculdade, na escola. Aonde que nós temos, como embaixadores, você tem representado realmente 100% o seu país, que é a Nova Jerusalém? Como nós estamos representando Jesus aqui na terra? O apóstolo de Paulo, ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Salmo 30, versículo número 5, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Talvez você está passando, quem sabe, uma noite turva, uma noite escura. Talvez você disse: para mim não tem mais saída, não tem mais solução. Talvez você pode estar como aqueles discípulos estavam naquele barco, aquele dia. Jesus, ele disse para o Senhor: entra no barco e passa para o outro lado. Os discípulos ficou temeroso porque ele já tinha vivido uma situação. Mas quando eles viveram aquela situação, Jesus estava no barco. E quando levantou a tempestade, o vento, eles começaram a remar e começou a lutar contra as ondas e o vento. Ele se levantou e viu que suas forças estavam sendo pequenas, mas ele lembrou que Jesus estava no barco. E ele disse: olha, e viu Jesus lá na popa dormindo. Ele desperta Jesus, diz: mestre, acorda, que nós estamos perecendo. E Jesus, ele acordando, ele repreendeu o vento, o mar, e tudo seguiu uma bonança. Mas nesse dia Jesus ordena que eles entrem no barco e vai para outro barco. Esse tenebroso, mas isso não vai dar certo. Se o Senhor não ir, não tem como. Aquele dia o Senhor não foi, o Senhor viu como foi difícil nós lutar contra aquelas ondas. Se acontecer de novo, Jesus, ele parece que forçou os discípulos a entrar no barco para outro barco. E quando ele entra no barco, Jesus fica na praia. Eles temerosos, com medo, mas obedeceu a Jesus, entrou no barco e seguiu a direção a alta marcha. E a Bíblia fala que na quarta vigília da noite, o que aconteceu? Levantou um grande temporal, levantou um grande vento, e eles remaram, lutaram, e as suas forças estavam se acabando. Ele diz assim: o fim chegou. Jesus aquele dia estava no barco, nós despertamos ele acordou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e tudo seguiu a bonança. Mas hoje ele não está aqui. Ele não está aqui, nós não temos mais jeito, o fim vai chegar para nós. Mas quando eu olho naquele texto seguindo, a Bíblia fala que Jesus, ele não foi com seus discípulos, mas ele subiu para o monte orar. E quando ele chega no monte, ele começa a orar. E o discípulo lá no meio da tempestade. E o que eu quero dizer para você nessa noite, mesmo que você esteja na luta, nas suas dificuldades, os olhos do Senhor estarão sempre sobre você. Os discípulos estavam no meio do vendaval, das ondas gigantes, mas Jesus estava lá de cima contemplando. E Jesus estava vendo tudo o que eles estavam passando. E nessa noite, Jesus está vendo tudo o que você está vivendo. Que nessa noite você não preocupa o teu coração, que você comece a acreditar
que os olhos do Senhor estão sobre você, que a mão do Senhor está sobre a tua vida nessa noite. Ele não tem te deixado só. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está com você nessa caminhada. Talvez o vento está forte, talvez as ondas estão gigantes, mas Jesus está contemplando tudo, e na hora certa e no momento certo Ele vai na tua direção e te dá a tua vitória em nome de Jesus. Jesus não ordenou de lá de cima que o vento parasse, que as ondas diminuíssem, não, mas Jesus ele desceu do monte e começou a andar sobre as águas. Foi o próprio Jesus que veio pessoalmente dar vitória àqueles discípulos. Se for preciso nessa noite, Jesus desce, se coloca de pé e te dá a tua vitória em nome do Senhor Jesus nessa noite. Ele vai fazer a tua tempestade parar, Ele vai fazer o vento te acalmar na tua vida nessa noite, porque aquele que tem poder sobre todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da tua família, Ele está no controle da tua saúde nessa noite, Ele está no controle dos teus problemas, das tuas dificuldades, Ele está no controle da tua saúde, do teu trabalho. Deus não perdeu o controle da tua vida, Ele continua olhando para você nessa noite, e no momento certo e na hora certa Ele vai agir em teu favor, em nome do Senhor Jesus. Continua olhando para Jesus nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Bendito seja o nome daquele que vive e reina nessa noite. E a Bíblia fala que Ele chegou ao teu discípulo, e quando esse discípulo vê alguém andando sobre o mar, aí ele disse assim: agora que o filho nosso chegou. É um fantasma. Porque entre os marinheiros, quando tivesse uma tempestade que parecesse qualquer tipo dessas visões, eles consideravam que o fim deles estava chegando. E quando eles viram, falaram assim: para nosso fim só faltava isso, não tem mais saída, vamos perecer. E Jesus disse: não temas, sou eu. E o que mais já admirado dos discípulos, irmão, não foi reconhecer Jesus vindo andando sobre as águas, porque talvez o vento estava forte, a neblina, talvez a visão ficou fusca mesmo, não tinha condições de se reconhecer. Mas o que me chama a atenção foi quando eles não mais conheceram a voz de Jesus. E nós, irmão, quando nós perdemos a sensibilidade da voz do Espírito Santo de Deus na nossa vida, tudo se torna difícil. Que nessa noite nós não podemos perder a sensibilidade da voz do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando nós conhecemos alguém, ele pode conversar lá do lado de fora, você não precisa ver ele, mas você conhece pela voz, é fulano que está falando. E nessa noite, a voz do Espírito Santo está ecoando neste lugar nessa noite, está dizendo nessa noite: eu estou aqui, e no momento certo eu entrarei com a minha provisão na tua vida em nome do Senhor Jesus. Mas continue nessa noite, vigiai, orai, persistir, aguarda, porque eu estou voltando para arrebatar a minha igreja. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Jesus está voltando, amada igreja. Fica atento, fica atenta. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Que nós possamos, irmão, nessa noite, eu estive pensando, irmão, como vai ser triste quando Jesus arrebatar a igreja. Vai entrar gente nessas portas aqui procurando: cadê o pastor, cadê os irmãos aqui? Onde é que foram? Você sabe quem vai dar notícia? Daquele que estava aqui dentro, mas não estava vigiando, que não estava guardando a volta do Senhor Jesus. Ele vai dizer: eu sei o que aconteceu. É porque Jesus voltou, levou a igreja e eu fiquei. Vai ser muito tarde,
vai ser triste. Que nós, hoje que estamos aqui, não seja aquele que vai dar notícia para o mundo fora que Jesus voltou. Porque aquele que estava dentro da igreja, que conhecia a verdade, vai dizer: eu sei o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo eu estou ciente. É porque Jesus voltou e eu fiquei. Que Deus possa ter misericórdia de nós, irmão. Que Deus tenha compaixão das nossas vidas. Que o sono espiritual, irmão, não seja um grande problema na nossa vida. Que nós venhamos despertarmos cada dia na presença do Senhor Jesus. Que nós possamos estar guardando o suor da trombeta, de apegar com as coisas que vão ficar para trás e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus vai voltar, irmão. Vigiai, como diz Mateus 24, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A igreja está de partida, irmão. A igreja está de partida. Está chegando um grande momento de dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E nós possamos nessa noite dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nessa noite encerro as minhas palavras nessa noite. O Espírito Santo está nessa noite à procura daqueles verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e em verdade. E aqui há adorador nessa noite que adora Ele com Espírito e verdade, que decidiu deixar tudo para trás e fazer a vontade daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, reina em nossas vidas nessa noite. Alabasuide, calabasuide. A mão do Senhor está sobre a tua vida nessa noite. Não preocupa nessa noite. Acalma teu coração nessa noite. Aquieta, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, está para te dar vitória nessa noite, em nome de Jesus. Olha para Jesus nessa noite, somente para Ele nessa noite. Abasuide, calabasuide, calabadas. Faça como Pedro. Pedro, enquanto estava falando para Jesus, estava andando sobre as águas. Mas quando Pedro ele olhou, tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para as ondas, olhou para o vento, ele começou a se afundar. O segredo nessa noite é continuar olhando para Jesus. Continua olhando para Jesus, porque se você continuar olhando para Jesus, você vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. Vamos chegar do outro lado se nós se acreditar. Tem momento da nossa vida, irmão, que é difícil. Ele disse que o caminho a porta é estreita, o caminho também é apertado. Tem momento que o caminho é tão apertado. Seguir Jesus muitas vezes é tão difícil, que tem muitas vezes que o caminho é tão apertado que nós não conseguimos passar de pé. É preciso passar de joelho. Mas tem hora que está tão apertado que nem de joelho nós conseguimos passar. Precisa passar se arrastando. Mas é necessário passar. E tem momentos da nossa vida que nós nos encontramos nessa situação. Mas Ele diz: eu sou o teu Deus, que toma pela tua mão e te coloca de pé no nome de Jesus.
Que nessa noite Deus possa estar nos dando graça, que nós continuemos vigilantes, que nós continuemos olhando para aquele que pode todas as coisas, que nós possamos estar nessa noite com as nossas vidas, com as nossas vestes brancas, aguardando a volta do Senhor Jesus. Que nessa noite não negocie a tua salvação, não venda, não dá e nem troca. Zela pela tua herança que Deus te deu. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida nessa noite. Que nós possamos nessa noite, irmão, estar aqui com a nossa vida com a convicção que Jesus voltar, nós vamos subir com Ele para a glória do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer o pastor Jéssica pela confiança, a igreja nessa noite, permitir que nós estar aqui nessa noite. Talvez, irmão, esperavam uma palavra qualquer, mas ele não é pregador. Muitas vezes traz aquilo que Deus colocar no nosso coração, mas que nós possamos cada dia estar com as nossas vidas no altar do Senhor Jesus, com as nossas mãos seguras no arado, com as nossas mãos não soltam desse arado. A cruz está pesada, está, irmão, mas continue com essa cruz nessa noite, porque no momento certo Deus vai trocar ele por uma coroa de vida eterna, em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor, pela oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Muito obrigado.